Oi, gente, bom dia, um beijo grande. Vamos falar nesse vídeo sobre as mercadorias que estão me ajudando a alavancar e o que eu fiz para que isso pudesse estar acontecendo hoje, né? E qual as etapas que a gente passa para a gente chegar até essas partes que eu tô falando com vocês, né? Então vamos lá. Antes, no começo, eu saí colocando um pouquinho de cada uma, vocês lembram, né? Saí colocando 2, 3, como eu já falo nos outros vídeos, que eu acho que vocês já estão até cansados. Só que teve certas mercadorias que eu ficava atenta com elas. Sabe por quê? Porque eu comprava 3, vendia. Eu tornava a comprar mais 3, vendia. Então, aquela mercadoria ali eu vi, eu falei assim, essa mercadoria ela é boa de vender, a saída é rápida e compensa eu investir numa caixa. Pronto. Então, descobri a primeira mercadoria, né? Quando foi depois, eu vou até falar com vocês a mercadoria, só que isso vai acontecer de acordo com a cidade que você mora. Então, você que tem que estar observando. A primeira delas foi a Danix, né? Que a Danix vende bastante. Graças a Deus. Só que nesse embalo da Danix, as pessoas vinham e procuravam o todinho. Agora o todinho eu já colocava de caixa. Só que eu colocava uma caixa, vendia. Colocava outra caixa, vendia. Então, duas mercadorias, né? Que uma atraía a outra. Depois, eu andei observando outras, né? Que foi o miojo. O miojo aqui, os povos é apaixonado com miojo. Aí eu comprava de 6, como lá vende os pacotinhos com 10, eu comprava os pacotinhos, depois pulei para a caixa. Uma caixa de miojo, aqui eu sempre compro 2 caixas, de carne ou de galinha. Então eu andei observando que a saída dele é ótima, né? Aí veio outras mercadorias, que vem a coca. E agora eu coloquei a cerveja, que a cerveja tem uma ótima venda aqui. Inclusive ontem um dos meninos veio aqui e falou, Vera, por que você não coloca uma distribuidora aqui? Vocês lembram no outro vídeo que eu tinha comentado sobre isso? Eu conversei com minha irmã para ver se ela me alugava aqui, mas ela não me deu resposta. Só que ontem à noite eu estava pensando, conversando com Deus, né? Eu estava pensando, eu falei assim, tudo tem a hora, né? Tudo tem a hora. Então eu vou esperar no Senhor, porque eu sei que Ele vai providenciar a hora certa. Mas, igual só por eu já estar começando a colocar a cerveja, e ele já veio e já está pedindo para montar uma distribuidora, e já foi um passo muito grande, né? Que eu vi que compensa eu fazer isso, né? Mas, igual eu estou te falando, Deus vai preparar a hora. Voltando às mercadorias. Aí, só que, igual a Danix, vende uma Danix, vende o Todinho. Aí, só que a venda da Danix e do Todinho, vamos supor, o problema tem coisa que eu quero fazer vocês entenderem assim bem claramente, né? Você compra uma caixa de Todinho e uma caixa de Danix. Você sempre vende o par. Igual agora que mesmo eu tô tendo variedade, não é muita, mas de mercadoria, as que eles mais precisam, né? Mais precisa, que é o que eu tô colocando. E de pouco a pouco eu tô investindo em novas mercadorias, que antes no começo eu falei que eu não ia colocar, só que eu tô vendo, né, que se eu colocar vai vender, então eu tô indo passo a passo, né? Eu compro um pouco e vou fazendo, vou observando o que sai. Tem mercadoria que eu coloquei, por isso que eu falo, é bom a gente colocar pouca mercadoria, tem hora, porque tem mercadoria que ela é ruim de venda, sabe? Então, imagine se eu tivesse investido em uma caixa dessas mercadorias que eu quase não vendo, ela estava parada, né? Então, por isso que é bom, você compra só um pouquinho, comprar só um pouquinho, você vai ter noção da mercadoria que você vai vender, você não vai ficar com mercadoria parada na prateleira, né? E vai estar vendendo. Então, sempre quando você estiver começando e não souber o tipo de mercadoria que você vai vender, compra só um pouquinho de cada uma e observa. Se você comprar 3 ou 6, ela vendeu, tornou a comprar, tornou a vender, tornou a comprar, tornou a vender, então pode investir numa caixa, porque aquela mercadoria é a certa para você vender. Sempre faça esse teste em cada mercadoria. Se você fizer o teste em cada mercadoria, você vai chegar nas mercadorias certas que você
precisa ter no seu comércio. Porque às vezes, igual eu tô crescendo aqui, de pouco a pouco, então tem mercadoria que eu sei que ela vende, né? Através disso que eu tô passando para vocês, né? Eu coloco um pouquinho, observa o tempo que ela leva para vender, né? Para estar saindo. Depois coloco mais outro pouquinho, observo o tempo que leva para estar saindo. Aí depois da segunda ou da terceira vez que eu vou e coloco uma caixa. Porque se eu colocar, vamos supor, eu coloco uma caixa de uma mercadoria aqui. Uma caixa não. Eu coloco 3 mercadorias aqui de um determinado produto. Ele leva um mês para vender, 20 dias para vender. Não compensa eu investir em uma caixa agora. Por quê? Porque ele leva muito tempo para vender. E se for mercadoria desse tipo que leva um mês para vender, dependendo da data de validade dela, a gente perde ela, né? Então eu não estou fazendo isso. Estou investindo nas mercadorias que eu mais estou vendendo e está dando muito bons resultados para mim, né? Graças a meu bom Deus. Eu comecei entrando, estava entrando, igual eu estava falando com vocês, 70, 80 reais, graças a Deus. Depois que eu coloquei um pouco de cada mercadoria, minhas vendas praticamente dobrou, né? Eu vou falar praticamente dobrou. Por quê? Porque tudo que ele chega para procurar, eu estou tendo. Então, por eu ter de tudo que eles precisam, acaba aumentando as suas vendas, né? Por isso que você não deve deixar faltar, nem se for 3 mercadorias ou uma mercadoria, você tem que ter para você pegar o seu cliente. Ele chegou, tem tal mercadoria? Tem. Tem tal mercadoria? Tem. Aí você, se você tiver uma mercadoria só, chegou, procurou, você vendeu, procura colocar pelo menos mais uma no lugar, para que se caso, que sempre é assim. Pode observar, às vezes tem hora que a mercadoria demora a vender. Se você tem uma só, você vende, sempre chega outra pessoa procurando. Então é a hora que você tem que correr atrás e colocar outra mercadoria no lugar, para que se a pessoa chegar, você ter. Porque uma das coisas que leva nós que está começando agora a crescer, é isso. É a pessoa chegar, procurar e você ter a mercadoria para oferecer ela. Né? Por isso que é bom, às vezes, a gente começar com um pouquinho de cada uma por causa disso, porque através desse pouquinho você vai descobrir qual a mercadoria que a pessoa gosta de comprar, qual a mercadoria certa que você vai ter que ter para poder estar oferecendo ao seu cliente, né? Porque hoje, se fosse para mim começar hoje o meu mercadinho, eu não começava enchendo de tudo, não. Eu, aqui, onde eu moro, né? Eu não começaria enchendo de tudo, porque as mercadorias tá cara, eu ia estar investindo em mercadoria que eu não sabia que ia vender, né? Então, muitas vezes tem hora que você investe numa mercadoria, igual eu tô falando, ela demora de sair, então o prejuízo é real, né? Aquela mercadoria vence, aí você perde a mercadoria, perde o dinheiro, né? Então, no meu modo de pensar, eu faria hoje o que eu estou fazendo, olhando aos pouquinhos, vendo as mercadorias que eu consigo estar vendendo, as mercadorias que o cliente está procurando. Igual chegou esses dias uma menina aqui procurando macarrão. Aí eu falei com ela, eu vou colocar outro tipo de macarrão. Aí eu coloquei outro tipo de macarrão, outra marca de macarrão. Só que eu tô querendo investir no macarrão, mas fico meio com receio em comprar fardo, né? Então eu vou deixar mais para frente. Depois que eu colocar o resto das mercadorias que eu estou precisando colocar aqui, aí sim eu vou investir em um fardo. Porque teve vídeo meu aí que eu mostrei, eu comprando os fardos de trigo, de macarrão. Meu trigo, mesmo a venda dele aqui é péssima. Então, eu perdi meu trigo. Então, eu compro dois, três só. Né? Inclusive, agora eu nem tô tendo dele aqui. Eu nem tô tendo trigo. Mas por quê? Os povos quase não procuram. Por as pessoas quase não procurar, então eu estou dando preferência para as outras mercadorias que saem, que eu sei que eu vou vender mais rápido. Mas eu sei que eu tenho que ter, né? Eu sei que eu tenho que ter pelo menos 2 ou 3 fubá, trigo. E fubá também. Fubá também é outro que demora a sair, mas eu vou ter que ter. Só que isso aí eu vou de pouco a pouco,
Estou continuando vendo as mercadorias que mais saem, que tá me dando um retorno mais rápido, né? Porque se essas mercadorias estão me dando um retorno mais rápido, então é nelas que eu tenho que investir. E é isso que eu estou fazendo. E é isso que está acontecendo comigo agora. Graças a Deus. Né? Por estar investindo nas mercadorias certas, eu estou conseguindo crescer. Né? Eu estou conseguindo comprar mais coisas, comprar mais mercadoria para estar colocando. Né? Mas às vezes tem hora que tem pessoas que ficam perdidas. Né? Eu vou começar, eu não sei o que eu vou começar, o que eu vou ter que colocar. Coloca um pouquinho de cada coisa. Ou então coloca, nossa, gente, quando eu não tinha nada. Foi numa tábua, assim, ó, numa tábua. Só coloquei um pouquinho de coisa lá, assim. Através dali que eu comecei a crescer, né? Através dali que eu fui vendo quais as mercadorias que saía, qual as mercadorias que eu conseguia vender. Teve o refrigerante, eu não tinha congelador, eu era na casa da minha irmã. Eu vou estar mostrando para vocês depois disso aqui, eu vou estar mostrando para vocês aonde que eu comecei. Era lá em casa, depois eu fui para casa da minha irmã, a geladeira minha ficava aqui em casa, aí chegava uma pessoa aqui na frente, que é a casa da minha irmã, Vera, eu quero um refrigerante. Eu deixava a pessoa que corria lá e pegava, ou então gritava alguém lá para poder pegar. Foi um tempo muito cansativo, sabe? Muito cansativo, porque às vezes os povos começou sabendo que eu tinha colocado, estava começando a vendinha lá, então às vezes eu gritava lá, eu gritava daqui, traz um refrigerante para mim. Aí às vezes eles tinham que sair, eu largar o que estava fazendo lá para poder levar, né? Mas tudo é luta, sabe? Hoje, graças a Deus, eu olho, eu estou aqui, Deus preparou tudo para mim, como está preparando até agora. Às vezes você fala assim, eu vou começar na minha casa, né? Eu vou começar na minha casa. Mas e depois? O que eu vou fazer? Preocupa que não, sabe? Porque Deus vai providenciando tudo para você. Igual eu comecei lá em casa, vim para a casa da minha irmã. Depois da casa da minha irmã, Deus providenciou aqui para mim. Então é Deus que vai colocando assim tudo no seu caminho. Começa na sua casa, começa com o que você tem, né? Igual teve uma das meninas que ela falou, Vera, inclusive eu já fiz isso. Quando eu estava começando, que eu comprava só um pouquinho de cada coisa, a Adalberto fazia a feira lá. Chegava uma pessoa, Vera, você tem isso? Não tem não. Eu ia lá em casa, pegava e vendia. Depois eu ia e comprava e colocava no lugar. Até isso eu já fiz, só para eu estar conseguindo segurar o meu cliente. Né? E teve uma das meninas que falou, Vera, ela fez uma feira. Né? Ela fez. Você vai no supermercado, só que isso já faz tempo, né? Você vai no supermercado, o que você compra? Compra arroz, compra feijão, compra sabão em pó, sabão de barra, Bombril. Ela fez uma feira para começar. Só que naquele tempo, era o quê? 5 anos atrás, uma feira era um preço mais em conta, né? Hoje é mais caro. Mas ela fez uma feira. E através dessa feira ela começou o negócio dela. E depois disso deu certo. Depois de um tempo ela mandou me falando, Vera, deu certo. Porque às vezes tem hora que a gente não tem base no que vai começar. Só que às vezes com um pouco que você tem, você consegue começar. Né? Não precisa endoidar o cabeção, eu preciso ter tanta coisa para poder começar, não. Igual eu tinha minha geladeira, né? Eu comecei com minha geladeira depois que eu consegui comprar o congelador. Ontem mesmo eu estava até conversando com a Adalberto. Eu falei assim, Adalberto, eu estou querendo comprar um expositor. Minha geladeira não está cabendo. Meu congelador não está cabendo. Graças a Deus. Aí eu estava comentando com ele. Falei assim, Adalberto, eu acho que eu vou ter que comprar um expositor. Né? Porque aí já saiu os refrigerantes daqui para ir para o expositor. Só que aqui é um padrão só. Eu tenho vontade de mudar o padrão, colocar um padrão aqui para venda. Então, isso tudo é um processo que eu estou pedindo muito a Deus, para Deus abençoar, para que dê certo. Para ficar tudo separado. Mas o meu congelador, graças a Deus, já não está cabendo. Né? Então, lá no meu congelador, para vocês terem ideia, tem manteiga, tem uma parte que tem os refrigerantes. Deixei uma parte para cerveja. Então tem iogurte, tem manteiga, tem margarina, tem refrigerante pequeno, refrigerante grande, agora veio a cerveja.
né? Então, eu tenho muita coisa no congelador. E agora, graças a Deus, o congelador ficou pequeno. Então, é o que eu falo com vocês. Tudo é de pouco a pouco. É Deus que vai providenciando tudo a hora certa de você estar crescendo. A hora certa de mostrar para vocês, ó, você precisa dar um passo a mais. Igual o congelador. Meu congelador não tá cabendo. Então, eu vi que eu vou ter uma necessidade maior de estar comprando um congelador, outro congelador, ou então um expositor. Eu acho que o expositor para mim vai ficar melhor. Porque o expositor, além dos refrigerantes ficar à vista, né? Minhas vendas eu tenho certeza que vai aumentar mais. Mas isso é um passo que eu estou pedindo Deus para Deus preparar para mim, né? Como agora mesmo eu estou indo lá no Rapaz para ver esse negócio para reforçar a partilheira para me colocar aqui, né? E seguir em frente, mas sempre pensando em coisas boas, sempre pedindo a Deus para que Deus capacite você, para que Deus mostre você o que você tem que fazer de certo para que seu mercadinho possa estar crescendo, né? Porque eu sempre peço a Deus, Deus me mostra o que eu tenho que fazer e Deus vai mostrando para você, Deus vai providenciando. Igual teve uma vez mesmo que, não foi esses dias aí que eu estava correndo atrás do balcão. Aí eu falei assim, meu Senhor, me ajuda, me mostra o que eu procurava e não encontrava. Aí eu falei assim, não. Aí eu senti a necessidade, igual eu falei com vocês, ó, eu coloquei aquele baleirinho lá, né? Porque era aquilo que dava para mim colocar aquela época. Coloquei o baleirinho, então daí a pouco começou a encher, o baleirinho já não coube, aí eu senti a necessidade de comprar o balcão, né? Então, graças a Deus eu comprei. As coisas, depois que você começa seu mercadinho, as coisas começam a aparecer assim na sua vida, na sua cabeça, umas coisas assim que para fazer você crescer, para você sair daquele primeiro passo e ir para o segundo. Que isso é assim, você começa com quase nada, depois você aumenta um pouquinho, depois torna a aumentar mais um pouquinho, aí você vai aumentando, né? De pouco a pouco. É por isso que a pessoa nunca deve desanimar, né? A pessoa sempre deve correr atrás, porque tudo vai aparecer na vida da gente. Tudo Deus vai colocando. E Deus vai abrindo a mente da gente também, vai fazendo a gente aprender cada dia mais, muito mais, que é o que eu tenho aprendido, né? Então, às vezes eu fico aqui, e antes eu estava postando um vídeo só, meio-dia. Só que às vezes eu fico parada aqui, eu falei, eu vou voltar a postar vídeo 2 vezes por dia, né? Pra gente ficar conversando, para mim, para que eu possa estar passando as coisas que eu estou passando para você, as melhoras do mercadinho, né? Então eu vou estar passando tudo para vocês. Eu vou até voltar a postar 2 vídeos. Aí agora eu vou mostrar para vocês onde eu comecei, para que você tenha ideia de como foi, né? E as coisas que eu passei. E hoje eu estou aqui. Por isso que você não deve desanimar, viu? Vou mostrar para vocês lá.